qual Deus enviou, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos enviou, e as notificou a João, seu servo. Deus sempre comunicou com os homens por intermédio dos homens. E claro, como anjo significa mensageiro, os mensageiros de Deus sempre estiveram também nessa missão, mas compromisso de ensinar, de levar a palavra, de levar conhecimento, que é próprio de Deus, que ele sempre atribuiu ao seu filho. Sempre escolheu alguém para fazer isso. Por intermédio do ser humano, ele capacita, que ele então faz com que sua vontade seja conhecida. E ele vai preparando as pessoas para essa missão, assim como estamos preparando para viver com ele. Nós estamos sendo preparados para morar com ele. É um trabalho gradativo, contínuo e dolorido. Aos poucos Deus vai conseguindo avançar mais, outros avançam menos. Há pessoas que dão espaço para ele avançar muito rápido. Há pessoas que dão muito obstáculo. E como Deus, ele não viola o coração de ninguém, ele vai esperando que a gente vai abrindo espaço para o trabalho. Quanto mais nós abrimos espaço para ele trabalhar, mais ele faz o que ele quer. Porque aqui ele prepara uma condição, outro para outro. Mas todos nós, sem exceção, ministério, os irmãos que é sempre no banco, sem compromisso, estão compromissados com a eternidade e com a aperfeiçoamento espiritual. Porque no céu não tem ancião, não tem diácono, não tem cooperador. Não faz sentido nada disso. Só tem sentido aqui embaixo, porque nós entregamos para a igreja aquilo que é de Deus. Mas no céu todos receberão diretamente de Deus. A fonte inesgotável da vida. Vai projetar em nós a plenitude do que nós pudermos receber. Não haverá mais intermediário. Na salvação, nós temos, claro, Cristo como intermediário. Lá, nós e Ele formaremos um corpo. Ele fala, Pai, eu quero que Ele seja um comigo, como eu sou um contigo. E então trabalhar com o Senhor é contínuo. E muitas vezes, irmãos, o Senhor está esperando uma mudança nossa. Guardando. Tem pessoas que Deus espera 10 anos, 20 anos. Até o dia que ele se quebranta. Aí, quando ele se quebranta, ele se abaixa. O Senhor parece uma bom. Chegou a hora dele fazer o que eu queria há muito tempo. Eu não vejo que Jó era um homem manso, carinhoso. A Bíblia está testemunha disso. Ele era tão carinhoso e manso que quando Jesus Cristo falava, ele reclinava a sua cabeça sobre o peito do Senhor para escutar ele falar. Tão afetuoso que ele era, muito calmo. Se vê nisso no texto bíblico, né? Mas Deus também precisou de um tempo para preparar Jó. Não importa. Interessante, irmãos, que eles achavam que Jó não ia morrer mais. Só que assim, eu quero que ele fique até que eu venha. Eles falaram assim, Jó não vai morrer não. Mas ele mesmo fala no Evangelho, o Senhor não disse que eu não ia morrer. Ele disse que quer que eu fique até que ele venha. E ele veio. Ele veio. Jó não foi deportado para uma ilha, isolado do convívio, não. Porque assim, o inimigo matou uns, perseguiu outros. Quando ele queria matar, consolidar o ato da morte, Deus não deixava. A não ser no tempo quando toda a missão foi cumprida. Pode ver, Paulo, Pedro,
Eles passaram um processo de vício, sobretudo Paulo. Quantas vezes aconteceu do lado dele? Era uma coisa. Quando terminou a missão dele, ele falou, agora, irmãos, estou me despedindo de vocês. Agora, estou sendo oferecido como sacrifício de aspersão sobre a vossa fé. Aspersão é quando você joga no livro, derrama em algum lugar. Ele está falando derramamento do sangue dele. Ele morreu assassinado em Roma. Isso ele falava de si. Mas ele só morreu quando ele terminou tudo a sua missão. Ele morreu porque ele quis. Se ele quisesse ser ligado, ele poderia. Mas não. Vamos até o fim da minha jornada e eu vou ser como uma espécie de uma alivação sobre o sacrifício seu. Sabe por quê? Ele era apóstolo dos gentios. Vocês percebem que mesmo as pessoas mais magníficas precisaram de preparação? Quanto tempo João Batista ficou no deserto, irmãos? João era mais velho do que Jesus, 6 meses. Jesus começou a pregar com 30 anos. Eu posso dizer que João deve ter ficado pelo menos uns 29 anos, 28 anos, trabalhando pelo Senhor. Trabalhando. Porque nós temos muitas falhas estruturais. E Deus não faz mágica, Ele faz transformação definitiva. Ele trabalha conosco na medida que nós aceitamos Ele perto de nós. Por isso que demora tantos conversando rápido. Nessa palavra hoje, vamos fazer uma análise de nós aqui. Será que nós estamos colocando algum obstáculo em alguma fronteira do trabalho de Deus conosco? Aleluia! E se você perceber que você está colocando um obstáculo, seja uma pessoa madura, fala, Senhor, eu vou abrir espaço para eu trabalhar em mim. A nossa opinião, o nosso gênero, nossos caprichos pessoais. João estava velhinho, na ilha de Patmos. Eu penso, né? No aniversário, eu tinha certeza. Bom, menos mal. Ele fica no canto dele lá, não me atrapalha. Ele já estava numa cidade governando. Pérgamo era o trono dele. Ele reunia em Pérgamo todo o seu exército maligno, e a partir de Pérgamo ele governava o planeta Terra. Ali que tinha o governo dele estabelecido. Hoje não está em Pérgamo mais, está em outro país. Mas naquele tempo era Pérgamo. Então, de alguma maneira, ele estava pensando que dava por findar os problemas. Olha, a prevenção estava começando. Até que o Senhor se apresentou a João na ilha de Patmos. Aí começou, então, a revelação de Jesus Cristo. O último livro. As últimas revelações. O concluir dele. Ele fala assim, coisas que brevemente devem acontecer. Porque o Apocalipse, ele, ao longo do tempo, ele vem sendo cumprido. Não é tudo de uma vez. Ao longo do tempo, várias partes do Apocalipse foram se cumprindo. Falta pouquinho coisa para terminar. Naquele tempo faltava pouco para começar. Hoje falta pouco para terminar. E só falou para João, o qual testificou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Tudo que tem visto. Olha que interessante. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Vocês já pararam para ter atenção nisso? Que lê o Apocalipse e prestar atenção nele é bem-aventurança. Sabe o quê? Você consegue entender a estrutura da guerra. Se você vê com comunhão, muitas coisas você não vai discernir bem. Outras coisas você vai entender. Aqui tem o segredo da evolução da guerra. Essa guerra não começou agora. Essa guerra antecede a lei, antecede a homem. Essa guerra começou lá em cima. Não é agora que começou. Ela vai terminar lá em cima, no último ajuste de conta.
Todos serão chamados lá, perante o tribunal do Senhor, grandes e pequenos, importantes e desconhecidos. Todos serão chamados diante do Senhor. Vai ser o ômega, o alfa é o princípio. A primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra. Ele fala assim, olha, tudo que é ciência, porque naquele tempo, irmãos, Roma já estava dominada culturalmente pela Grécia. Roma governava como império e a Grécia como cultura. Até os deuses foram adotados. Então a Grécia é o berço de todo o conhecimento humano. Dominou Roma culturalmente. Por isso que estou essa expressão. Assim como vocês estão dominados pelo conhecimento grego, e vocês entendem que o alfabeto grego é o alfabeto do conhecimento, então eu quero falar para vocês que o alfabeto do conhecimento sou eu. Vocês aprendem com os gregos? Aprendem comigo. Todo o alfabeto de conhecimento está em mim. Porque é comigo que as coisas começaram. Elas têm que terminar comigo. Ele é o começo. Ele é o fim. Foi ele que originou tudo. Foi ele que originou tudo. Tudo começou com ele. Foi planejamento dele. Tudo começou com ele. E tudo de forma sobrenatural. Nada começou por acaso, nem de forma natural. Você sabe isso. Não existe geração espontânea. O nada não pode criar o tudo. Nasceu. É dele. Tudo. A prova fala que todo o cosmos, o universo é sustentado por ele. Ele sustenta em si todas as coisas. Sustenta isso. E antes dele vir aqui, veio um mensageiro. Na casa de uma camponesinha, desconhecida, simples e sem sobrenome. Até hoje eu não sei o sobrenome de Maria. Se alguém sabe, eu não sei. No entardecer de um dia comum, um varão se apresenta na porta da casa dela, com uma saudação tão diferente. Salve agraciado, o Senhor é contigo. Ela foi agraciada, ela recebeu uma graça. Agraciada, ela recebeu uma graça de ter sido escolhida para ser a mãe daquele que ia mudar a história dos céus e da terra. Deus queria vencer aqui embaixo. E dentro do corpo humano, ele então tratar das nossas dificuldades. Deus materializado. João fala, nós tocamos na palavra. João tocou na palavra, deitou a cabeça no seio dele. Eu toquei na palavra. Nós provamos na palavra. É maravilhoso demais conhecer as propostas de Deus conosco. Aqui, irmãos, se nós entendemos isso, nós vamos perceber que não temos que ficar com muito medo das coisas que estão acontecendo. Sabe por quê? Porque está tudo no controle do Senhor. Ele é o alfa e o ômega. Glória a Deus! É o princípio e o fim. Tudo tem origem nele e tudo vai terminar nele. Não existe improviso no céu. O céu não tem improviso. De ter sumido a palavra, ter sido o cordeiro que foi imolado antes da fundação. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Então quer dizer que nós somos predestinados, nós somos. Sem que haja exclusão do livre-arbítrio. Como Deus conhece o futuro, Ele sabe quem vai ser salvado. Como eu não conheço o futuro, eu não sei. Mas Ele conhece, Ele pode falar com cada um aqui, ó. Eu te vi lá, eu te vi chegando lá. Vocês lembram de João? Eu vi, ele viu tanta gente vestida. João viu todos que salvaram. Eu creio que João te viu lá também.
Ele viu o futuro. Ele viu o futuro. Agora, o fato de ele conhecer o futuro não quer dizer que ele exige que seja daquele jeito. Ele não exige. Deixa cada um tomar suas decisões. Mas ele conhece todas as decisões, portanto, ele sabe tudo que vai acontecer. Por isso, para ele não tem surpresa. E aqui, irmãos, nós vamos entender isso. Apocalipse descortina o futuro para mim. Está próximo. O que eu espero agora? Não o que eu desejo, mas o que eu espero agora? O surgimento das últimas movimentações contra a fé. E as dispensações de Deus e o trabalhar dele com você. Hoje, nessa parte, o irmão contava aqui um testemunho que a fonte estava suja, contaminada. Mas deu uma interferência com o mensageiro, porque se o lá e purificou as águas. Sabe o que o senhor mostrou aí quando ele fala disso? Eu não posso apontar quem seja, ou quem seja, pode ser mais um. Mas nesse estudo de hoje, seu coração está com muitas águas amargas. Mas hoje sua água vai ser purificada pela palavra de Deus. Recebe a palavra do Senhor aqui. Um coração de águas amargas. Sejam águas adocicadas pela palavra do Todo-Poderoso. A palavra de Deus, ele faz o que ele quer com ela. Ele amarra e ele solta. Ele exalta e ele afasta. Ele aproxima e ele afasta. Sabiam disso? Naquele dia, ele vai aproximar uns para afastar. Ele vai aproximar outros para nunca mais se separar. Uns ele vai aproximar, como se fosse aqui essa igreja. Cada um para se mudar. Ele para o tribunal, levanta, fulano de tal, vem cá. Vem aqui. Na sua vida você só fez coisas ocultas dos homens, mas eu conheci as suas obras. Conheço a sua história. Fala para os anjos. Amarra ele. Joga ele lá embaixo. No lago de fogo. Ali vai ter rangeiro, branco de dente. Brancos, rangeiro de dente. Outros virão aqui. E vai ser uma surpresa, irmãos, porque isso aqui é o segredo de Deus. Ele vai ser o homem naquele dia. Vai findar toda a obra. Vocês vão ver que teve gente que foi trabalhada por Deus. Trabalhada. O jeito que Deus trabalhou foi tão esquisito aos olhos das pessoas. Eu não achava que era Deus trabalhando em mim. Na minha história, para mim, esse nome era só prova. E Deus chama para trabalhar com ele. Ninguém é aperfeiçoado na casa da alegria. Nós só somos aperfeiçoados na casa do choro. Nunca leu? Tem mais sabedoria na casa do mundo do que na casa da alegria. Ninguém se aperfeiçoa na vida espiritual, nos cantos, nos churrascos, nos passeios, nas viagens. Se aperfeiçoa de parte de tentação, de calúnia, de desprezo, de angústia, de processo, de opressão, de vontade de morrer. Ó, vontade de morrer, sai hoje do teu coração! O Espírito de Deus entrou aqui com vontade de morrer. Hoje você vai sair daqui com vontade de viver. Vai deixar Deus trabalhar em você. Para a palavra poder te vestir com glória. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. O Senhor vai te vestir de alegria. O Senhor vai te vestir de coisas novas. Aquilo que o inimigo falou não vai cumprir. Ele mente. Ele mente. Não vai dar certo o plano dele. Hoje já rasga os planos dele diante de você e te diz assim: caminha porque eu sou contigo, levanta a tua cabeça porque eu vou te ajudar. Eu não fico em comunhão que eu estou sentindo a virtude de Deus aqui. Glórias a Deus. O Senhor vai amarrar uma legião aqui hoje por essa palavra. Glórias a Jesus. A porta que eu abri na tua vida ninguém vai fechar. E a porta que eu fechei, o diabo não vai abrir. Glórias a Jesus. E hoje o Senhor fecha 3 portas aqui que vão ser fechadas e não vão abrir mais.
álcool na sua vida. Ele vai chegar no ômega, mas no meio do caminho tem um alfabeto inteiro. Eu vou escrever no teu peito, no teu coração, na tua mente, diz o Senhor, todas as letras do alfabeto do céu. Até que você seja para mim, te diz o Senhor, um porta-voz, uma porta-voz da minha palavra. Até que eu descanse em ti, minha glória. Até que você reflita aquilo que eu quero. Eu não largo você enquanto eu não terminar a minha obra. Olha essa pessoa. Eu sinto a virtude de Deus aqui. Enquanto não trabalhar o meu operar, você pode espernear, você não sai da minha mão. Mas que eu vou descansar a minha glória em você, eu vou. Não corre com a esquerda, não corre com a direita. Fica quieto. O Senhor está chegando aí. Já não esperava mais, talvez. Eu acho que o Senhor desistiu. Depois de tanto sofrimento. Preso aqui. Ele não estava preso no tratamento de suco, não, hein? Trabalho pesado. Acho que lá naquele tempo eles quebravam pedra. Os homens cansados, machucados da vida, trabalhando de escravo, que não havia de escravo. E o inimigo esfregava a mão, fechei a boca de Jó. Deus falou, já chegou lá. Homem de Deus, mulher de Deus, só chego hoje aqui pela palavra. Você está quebrando pedra, o Senhor vai pôr um pouco de água no seu cântaro. Vai pôr uma sombra na sua cabeça. Vai pôr um ânimo no seu coração. E deixa o Senhor trabalhar. Não põe a mão na frente, para, Senhor. Não, Senhor. Me dá força de eu passar esse processo agora. Está ruim. Eu quero cuspir o cálice. Se você cuspir, isso vai pôr outro na sua boca. Bebe ele todo. Depois você põe um outro melhor. Depois que você bebeu o cálice ruim, você fala assim, ó, engasgou até a última gota, mas agora eu tenho outro para você. Esse aqui não vai te engasgar. Esse aqui vai refrigerar sua alma. Tem gente começando a beber um cálice ruim. E tem gente terminando aqui. Você está no começo, fica calmo. Você está no final, já chega um cálice bom com você. Você vai beber quando alguém fala assim, ó, eu estou disposto a passar tudo outra vez. Você não precisa não. Disciplina cursada, ela entra no currículo como parte integrante do currículo. Tem disciplina seu filho que já está terminando. Você já o professor fala assim, ó, aprovado, essa aqui acabou. Não tem mais o que fazer. Tem outras. Isso vai trabalhando. Trabalhando. Até que ele chega com uma... Eu vejo isso como assim, eu não quero ficar muito bom, não, que Deus me leve. Tá bom. Primeiro que a gente entende nem as coisas de Deus. Que se alguém ficar muito santo, se Deus levar, ele já ganhou a guerra. Mas Deus não leva assim, não. Você acha que Deus fica 40 anos preparando uma mulher, um homem, para depois jogar a ferramenta fora? Depois que você tiver santo, ele vai pôr você trabalhar até se cansar. Glória a Deus. Não vai fazer fora, não. Ele investe o tempo todo em você, o tempo te ensinando, suportando suas fraquezas minhas. Manda a palavra, eu não consigo aqui, outro ali. Manda os anjos para tomar conta de você. Você acha que agora ele vai jogar fora? Calma, calma. Ele vai fazer cada um no tempo oportuno da vida. O porta-voz que ele quer. Depende só de nós. No passado, Deus deu uma revelação para aquele sermão antigo. O Senhor falou sobre a interpretação da língua. Eu quero fazer alguma coisa, não posso falar. Mas a vontade humana me posta à frente. A carne me posta diante de mim. Mas eu vou operar. Porque eu sei como fazer a carne ficar quieta. Eu tenho meus métodos. E os métodos do Senhor é deixar nossa carne abaixar a autoridade. Quando a carne abaixa a autoridade, você fala, bom, agora dá para nós conversar mais fácil. Cálice amargo é assim. A mulher abaixa, o homem abaixa. Perde aquele rompante. Eu falo sempre, vocês já viram as autoridades no hospital? Quando a coisa é grave, o médico põe a mão na cabeça. Não tem mais rompante. Ali é só piedade, misericórdia. Tem uma coisa para tirar dor, hein, doutor? Até para falar com o médico tem jeito, porque se você ficar ruim comigo aqui, eu estou perdido. Fica calmo. Mas quando está na rua aí, uma autoridade, manda em todo mundo, pisa em todo mundo. O problema é que essas pessoas, quando fica bom, fica ruim outra vez. Sai do hospital, fica ruim outra vez.
Você sai do hospital e vai trabalhar na obra do Senhor Jesus. Irmãos, o senhor falou para ele, olha, João, quero que você escreva umas cartas, hein? Eu tenho uns assuntos para tratar com os anciãos aí na minha igreja. Você vai ser meu escriba, mas a carta é minha, não é sua. Eu que falo a conteúdo, você só redige. Aliás, a Bíblia inteira. A Bíblia não podia ter autor. Eu acho que não podia ter evangelho escrito por Mateus. Não. Foi escrito. O evangelho não é de Mateus, é do Senhor. Essa Bíblia inteira é revelada. Aquilo que a autoria aqui é de Deus. Deus é o autor do livro. É um livro sobrenatural. Tem os transcriptores, aqueles que transcreveram o que ouviram do Senhor, do que o Espírito Santo ensinou para eles. Falou para ele. Olha que palavra bonita, irmãos. Aqui o tempo, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era, e daquele que é Espírito, sete Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunho. O primogênito dos mortos, você sabe o que é isso? Porque as pessoas morreram, ressuscitaram, sim, muitas vezes, não é? Mas só que elas morreram outra vez. Quando Jesus foi crucificado, mesmo em Jerusalém, se levantava alguém, alguns irmãos da sepultura, e andavam pela cidade. Mas só que depois eles morreram outra vez. Agora aqui está dizendo outra coisa. É o primogênito dos mortos. Sabe o quê? Ele entrou no reino da morte. No reino da morte, ele rompeu os limites da morte. Rompeu com os limites do inferno. Levantou-se de entre os mortos. E falou, agora eu nunca mais vou morrer. E aqueles que estiverem comigo, nunca mais vão morrer. Vão tomar o corpo sem vida. E o Espírito se separa do corpo. E já vai para o paraíso. Depois foi tocar a trombeta final do paraíso para a glória eterna. Acabou o sofrimento. Não tem mais morte. Quando nós ressuscitarmos, nunca mais morreremos. Quando houver a ressurreição final dos mortos, que é o corpo glorificado, aí vai cumprir o que está escrito. Tragada foi a morte na vitória. Que Paulo, no hino, né? De alegria, ele fala, uma ousadia, um desafio a essa era. Ele fala, como se ele estivesse conversando com uma pessoa, mas ele como ele sabia porque ele falava isso, como se tivesse ali alguém à morte. Ele falou assim, ó morte! Onde está a sua vitória? Um desafio. Ó inferno, cadê sua guia? Porque a morte e o inferno perderam a guerra pelo meu Senhor. Primogênito dos mortos. Venceu. Venceu a morte e venceu o inferno. E nós venceremos também. Por isso que aqui ele relata isso. Aquele que nos ama, e seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Por causa do sacrifício dele, levou as nossas culpas embora. Agora nossas culpas não são tomadas mais de nós, foram tomadas dele. Se eu devo um valor alto, mas um amigo meu falou assim, olha, quanto que é a promissória dele? É caríssimo. Quanto que é? Tanto. Ele não paga, ele não tem dinheiro. Eu sou amigo dele, me dá a promissória. Então, dinheiro. Esse credor meu, esse meu credor, não pode cobrar minha dívida. Se ele me cobrava essas culpas, minha dívida já foi paga. Meu amigo pagou, está aqui o nota, ó. Vai embora. Eu tenho aqui um recibo do pagamento. Aqui está assim, você tem um recibo do pagamento da sua dívida, é o sangue de Jesus. Ele não vai cobrar você de nada. Se ele te cobrar, você vai, calma lá, eu estou pago, a minha conta está paga. Vai, outros cantos, eu estou com a minha conta paga, eu não devo nada. Esse é o trabalho do Senhor conosco. No seu sangue, Ele nos lavou. Aquele que nos ama. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. Irmãos, aqui tem uma coisa muito profunda. Isso aqui não é uma linguagem poética. Isso aqui é uma linguagem espiritual. Deus não está fazendo poesia, chamando o mundo imaginei para fazer uma imagem bonita. Reis e sacerdotes, uma linguagem profunda. Você é rei e você é sacerdote. Irmãos, essa visão é muito profunda. Nós fomos colocados na graça de Deus para ministrar ofertas. Naquele tempo, o sacerdote, somente ele podia entrar no santuário
e ministrar, em nome de Deus, as ofertas. Tinha que ser da tribo de Levi. E o sacerdote só podia fazer isso. Onde está o altar? Jesus falou para aqueles discípulos admirados do templo, uma estrutura fabulosa. As pedras, irmãos, em pedra mole você pode aqui dar lá, assim, como eles fizeram aquilo ali. Todo mundo ficava admirado. Ele falou assim, olha Senhor, olha aqui, prédio, olha aqui, obra. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Cai tudo. 40 anos depois, 37 anos depois, 31, uma pedra sobre pedra. Foi tudo destruído. Mas ele falou, derriba este templo. Ele falou, derriba esse aí não. Derriba esse templo aqui. Em 3 dias eu construí o Deus. E assim, ele construiu um altar dentro do seu coração. Você é um templo levantado por Jesus. Entende, gente? E o altar desse templo é o seu coração. E você ministra no seu coração ofertas a esse sacerdote eterno, ao Rei dos Reis. E como você está aliado com ele, ele te chama de rei também. Porque o rei governa e você governa. Quem governa no ser humano é o inimigo, por causa da sua natureza humana. Quem governa em você é Cristo, por causa da sua natureza divina. Deus ressuscitou você. Você hoje para com a sua natureza humana. Eu não vou pecar. Eu não vou fazer isso. E a sua natureza humana fica calada porque está subjugada pelo reinado de Jesus. Você é rei, você é sacerdotisa, sacerdote. Você reina sobre a natureza. Os homens inteiros são subjugados pelo pecado, são escravos do pecado, e você é livre. O diabo não dá ordem em você. Ele tenta, mas não consegue. Ele quer colocar pressa em você, quer colocar um freio na sua boca e não põe. Ele jogou um laço, te pegou. Hoje a espada de 2 gumes corta o laço dele. Voa, pomba do Senhor, voa. Você entrou aqui amarrado e amarrado, sai daqui solta em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Rei, rainha, reine. Reine na sua casa, reine no seu trabalho, reine onde você for. Onde você for, você vai ter a natureza divina governando. Paulo falou, eu subjuguei a minha natureza humana, amarrei a amordacei. Tem tradução da Bíblia assim, eu esmorrei. Como no ringue, numa luta de boxe. Eu esmorrei na natureza humana, então eu subjuguei de olhos meus pés. Toda vez que ela tem se levantar, eu piso no pescoço dela. Fica quieto, mas eu estou cansado dessa luta, porque toda hora ela se levanta, toda hora tem que lutar contra ela. Um dia eu falei até o Senhor, eu estou cansado. Toda hora essa minha natureza humana querer se levantar contra mim. Não, eu sou um amigo. Eu não quero mais. Dizia de mim esse mensageiro de Satanás que me tenta toda hora. Você gosta disso mesmo. Desenvolveu. Paulo, não vou dizer. Por quê? Porque minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você deixa eu trabalhar, é quando você abaixa a sua bola. Você abaixa a bola, aí eu posso trabalhar em você, Paulo. E você pode ser meu amigo. Daqui a pouco eu te perco. Eu trabalhei tanto tempo com você, não posso perder agora. Vocês entendem, irmão? Estou trabalhando, senhor. As letras do alfabeto sendo passado para nós, hoje vai ser algumas letras gravadas no seu coração. Não com letra de ouro, não, é com o fogo do Espírito Santo. Sai daqui com a palavra de Deus no teu coração e sabe uma coisa: Deus te separou para rei e para sacerdote. Ministra a oferta do Senhor, clama a Deus, canta hino a oferta, canta hino é como sacrifício. Eu não sou problema, eu não quero sacrifícios seus. Se eu quisesse algum animal, você acha que eu pedi para você? Eu sou dono da terra inteira. Eu não quero, eu cansei dessas boas novas, essas ofertas. Eu quero outra coisa. Eu quero o fruto de um lábio, de um coração sincero. É quando a pessoa fala, não para ninguém, Senhor, cadê o Senhor? Eu quero falar uma coisa para o Senhor. Eu gosto do Senhor. Eu sou fraco, Senhor, mas eu gosto do Senhor. Senhor, eu digo que eu vou no céu do Senhor. Uma declaração de amor secreta. Faz uns ofertas, Senhor, eu não estou vendo aquele irmão na igreja, aquele irmão faz muitos dias que eu não vejo. Estou com saudade desse Senhor, está construindo uma coisa? Será que eu posso ser útil fazer uma visita lá? Senhor, eu vi um irmão fraco demais, eu percebi o irmão numa fraqueza, Senhor. Fortalece ele. Em cima do altar, você não está derramando oferta nem de gordura, mas sabe o que o Senhor fala? Olha que coisa agradável. Eu estou trabalhando e está dando certo.
Está virando sacerdote. Está virando sacerdote. Está virando sacerdotisa. Ministra você, ministra a palavra. O sacerdote oferece. Olha, eu nunca preguei desse tipo, mas aqui está a palavra sobre você vai ser lembrado que você é sacerdote, sacerdotisa. Ministra as coisas de Deus. Ministra aquilo que o Senhor te ensinou. Ensina o que você sabe. Fala da grandeza de Deus. Sacode as pessoas, fala. Existe eternidade. Já contei aqui. A hora passou, mas eu estou me apertando para falar. Irmãos, eu tinha um amigo que é ateu, convicto. Então, na universidade, eu trabalhava só com você, aposentei no. Um dia eu vi numa fila de banco um anúncio sobre ele, eu falei, senhor, aí o senhor divulga alguma coisa, eu falei para ele na entrada do meu departamento na universidade, olha, eu quero falar uma coisa para você. Ele fala, no dia da sua maior angústia, chama por Deus que ele vai te dar um sinal da existência dele. Eu falei, Luiz, eu chamar Deus? Eu sou ateu. Eu vou chamar você que eu não acredito nele? Eu falei, que você é ateu, eu sei. Que você não acredita, eu sei. Eu sei o que Deus mostrou para isso. Aguarda isso. No dia da sua grande angústia, chama por Deus, ele vai te dar um sinal. Tudo bem isso, mas eu não acredito em Deus. Passaram uns tempos, eu estava entrando na minha sala, passei na frente do gabinete dele, passava lá próximo. Ô Luiz, por favor, entra aqui. Eu entrei, fecha a porta. Eu fechei. Ele pôs a mão no bolso, mas chorando, eu não pensava de ver um homem velho chorar daquele dia. Você lembra que você falou comigo? Que no dia da minha grande angústia eu podia fazer um teste com Deus? É claro que eu lembro. Esse dia chegou. Esse dia chegou. Eu estava numa angústia de morte. Eu tomei um pouco de vinho e falei, meu Deus, mas se é que existe esse tal de Deus, então me prova que isso não existe, então. Luiz falou que isso não existe, tu podia fazer um teste. Se é verdade, eu quero ter um teste agora. Ele falou assim, eu não sei explicar isso que eu vou falar, mas vou tentar. Eu saí de mim e fiquei. Eu não sei falar, mas eu sei entender. Pode continuar falando. Eu saí de mim, eu fico com o meu corpo. Eu não entendi. Eu falei, pode falar, eu não estou sabendo. Eu fui andando para um lugar, e lá daquele lugar saiu um vento suave. Eu não andava no chão, eu estava levitando. Um vento vinha, mas aquele vento suave me fazia sentir uma alegria. Mas depois eu não senti isso. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu andei mais depressa. Aquela alegria aumentava. À medida que eu andava, aquela alegria aumentava, eu comecei a gritar. Eu quero onde olha. Existe um lugar onde é felicidade, existe um lugar onde mora a felicidade. Alguém falou de mim, você tem que voltar. Eu não. Eu quero ir lá onde mora a felicidade. Você não pode ir. Não, por que não? Eu quero ir. Volta para sua esposa. Volta para os seus filhos. Não, a minha esposa não precisa de mim. Ele tem uma vida muito boa, a esposa dele também tem um salário muito alto. Eu não preciso de mim, não. Deixa eu ir embora a felicidade. Não, você volta. Ele falou comigo, se eu morrer, eu fui entrando nesse corpo velho, Luiz. Eu entrei nesse corpo, eu senti até minhas juntas fazer barulho. Chorando, ele gritou, Luiz, eu creio na eternidade. Alguém hoje vai crer na eternidade aqui? Alguém aqui vai crer na eternidade? Hoje te diz o Senhor, você sai daqui mudado hoje. Deixa o Senhor trabalhar, hein? Não dá para pregar tudo que ela passou. Olha, o Senhor te manda um recado, hein? Eu quero trabalhar em você. Você está trabalhando? Dá para a gente ajustar as contas depois? Dá para você não atrapalhar mais? Dá para você não atrapalhar mais? Dá para você falar calmamente, Senhor? Você acredita? Se a pessoa, se nós tivesse uma cirurgia, para volta dor, eu não estou gostando muito do jeito que você está tratando. Olha, não corta esse lado, não corta o outro lado aqui. Mas o lado está doente, eu digo, eu tenho que cortar, não está com problema. Se o paciente pudesse dar palpite na cirurgia, ele vai morrer na mesma operação. Você não dá palpite, não. Só fala, senhor, me dá calma. Diminui minhas dores. E continua com cirurgia, porque eu quero tirar de mim. Vai sair um tumor de você. E tem água que tem uma horror de contabilidade e vai sair embora. Essa profecia que sabe que sempre perceber. Isso foi uma vontade divina que ele contasse, porque com essa palavra a água amarga fica doce. Fica doce. Você vai saber que não há. Que coisa bonita, né? É água doce. Pessoa que tem água doce no coração, quando ele fala, que escuta, fala, puxa, que palavra gostosa. Quando ela fala, que coisa boa, as palavras são agradáveis. Fala com doçura, a doçura do falar, aumenta o saber. Palavras boas são como favas de mel. A pessoa compra que doce.
Tem gente que fala, entra no ouvido, não vai alimentar aquela palavra, ela amarga. Ela amarga, é ruim demais. E tem palavra que é doce, que fala, puxa, fala mais. Conselha mais. É o trabalhar de Deus, Ele quer trabalhar em nós. Olha, dá para pregar mais, que a hora passou, mas dá para você sair daqui e remoer essa palavra. Fala, Senhor, trabalhe em mim. Não tira outra vez a cirurgia. Mas dá uma anestesia assim para a coisa diminuir um pouco, que está doendo muito. Mas tira, pode tirar. Pode tirar. Pode tirar aí. Um tumorzinho que tem que sair, tira. Mas dá uma anestesia assim. Essa palavra hoje vai ter anestesia um pouco. Mas que vai terminar a cirurgia, vai. E aí vai chegar o dia que o Senhor vai poder fazer com você. Não estou comparando obra. É uma analogia. Que o anjo falou com Maria: salve, agraciada, Deus é contigo. Deus é comigo? Mas eu nem conheço o Senhor. Chegou na porta da minha casa, falou umas palavras para mim, agraciado. O que será isso? Irmãos, eu nunca vi um anjo dar nome. Nunca vi. Os anjos não se identificam porque eles nunca trazem a glória para isso. Antes de poder se glorificar como anjo tal, as pessoas começam a pedir a anjo. Nós não fazemos isso, não. Anjo não se identifica. Mas ele falou, eu sou Gabriel, que assiste diante do Senhor. É patente alta, hein? Eu assisto, eu venho diretamente com ele. Eu assunto, eu trato lá e vem cá. Isso é novidade de Deus. E você vai ser gerado aquele que vai mudar o planeta e até o céu. Sabe o que ela falou? A camponesinha simples, os escribas, os doutores, os especialistas em Deus, os gregos, não quiseram. Mas a camponesinha falou, compra-se em mim. Eles aqui é servo. Dá para você falar isso aí, mulher? Dá para você falar isso aí? Qual camponesinha? Dá para você falar isso aí? Dá camponesinha, dá para você falar? Cumpra-se em mim a tua palavra, Senhor. Graça ao seu homem, seu não planejando. Não é que o Senhor deseja que eu seja. Eu quero ser essa pessoa. Que coisa linda. Coisa linda. Mensageiro. Mensageiro de paz. É o que você deve ser. Mensageiro de paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas obras. Boas novas. Que novidade do céu. Tem muita novidade no céu ainda, irmão. Céu aqui. Não dá para contar aqui, mas eu tenho visto tantas obras que eu falo para vocês, quando eu comecei aqui, eu achei que eu vi obras demais, depois parou. Hoje eu percebi que eu não tinha visto nada, eu estou vendo agora. Eu depois de velho, já bem velhinho acabado, eu pensei que eu tinha visto, meu estoque de obra eu tinha visto. Eu estou contente que eu percebi que o seguinte, o céu é muito mais rico do que eu pensava. Eu estou vendo coisa agora que eu nunca tinha visto. Eu pensava ter visto os dons mais magníficos, eu estou vendo dom que eu nunca tinha visto antes. Vocês acreditam nisso aí? Você não quer pegar o ingresso aqui para participar dessas coisas, não? Aceita essa palavra aqui. Não passava nada pela mente, ninguém falei o resto. Aceita essa palavra. Leva para casa essa proposta, Senhor. Eu vou entrar nessa palavra, Senhor. Não vou me revelar, não. Eu vou seguir meu ritmo. E quando eu perceber que é o Senhor, se você tiver comunhão, você vai perceber que é o Senhor. Então, daqui eu posso falar. Esses dias eu estava na mesa do café. A minha esposa falou comigo, meu bem, você tem que entender isso. Eu lembrei de que falou comigo um dia na interpretação de Lei do Céu. Fique atento. Algumas vezes eu vou falar na boca das pessoas que elas não percebem, não sou eu. Mas se você estiver comigo, você vai perceber que sou eu. Eu não falei dela. Mas era Deus falando com ela, aquilo que eu perguntei em oração, que era a mensagem. Vocês entendem? A nossa comunhão com Deus, daqui a pouco você vai começar a perceber que a sincronia fina sua começou a ficar tão fina que Deus toca em você já percebeu. Toca nele, você já sei. Tem anjo que entra, irmãos, numa reunião, quase desmaia, que percebe tudo isso, que não percebe nada. O anjo é o mesmo. Mas as pessoas não são as mesmas. Sincronia fina, irmãos. É um gesto dele.
Você viu o que o encarregado faz? Eu já perdi na palavra. Você viu o que o encarregado faz? Eu não entendo esses gestos. Mas eles fazem algumas coisas assim. Tem uns, tem outros, sobe uma coisa, bom. O gesto do maestro, do encarregado, ele coordena a orquestra. Os músicos entendem. A gente não entende que é lei, mas os músicos entendem. Vai mexendo, vai surgindo o som. É gesto. Ele não pega na mão de ninguém. Aqui, ó. É assim que você tem que fazer com você. Pequeno gesto, passeou, já sei a nota que eu vou dar agora. Tem hora que é pausa. Tem hora que é nota. Fica preparado para a pausa e fica preparado para as notas. E você é o instrumento disso. Dá para você receber essa palavra aí. Você tem pedido muitas vezes o dom de Deus. E tem muitos dons aqui que já chegaram perto de você e gostaram. Sabia disso? Tem dom que já andou perto de você. É como passou um dia, não viu uma visão. Um passarinho chegava perto da cabeça do irmão, depois eu puxava. Puxa, o passarinho não pousou. E tipo, o passarinho pousou. Ele recebeu o ouvido falando. Hoje é figura de linguagem. Hoje tem um passarinho aqui que quer pousar na cabeça de alguém. Se você ficar bem em comunhão, eles me pediram aqui hoje, eu vou passar pela mente. Mas falar com o irmão, não fica na última oração mais um pouco. Vê se porventura não me cai os dons do céu. Vocês, quem tiver pressa pode ir embora, porque ela passou, peço perdão. Mas quem não tiver pressa, mais uns poucos minutinhos, nós vamos ver se não pouso um passarinho na cabeça. Vem para na frente para fazer oração. A igreja de Filipinas não quer irmão orar. Unidos em comunhão, sem pressa, quem precisar de sair, por favor, pode se levantar. Oremos a Deus. Amém.